Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlinhos, eu sou coordenador de programas educacionais aqui da Escola de Dança, na função de direção artística e proposição temática dos trabalhos anuais da escola. E a gente, na verdade, à tarde, nós vamos repetir a proposta que trouxemos de manhã. Nosso tema é territorialidades latino-americanas, ancestralidades em diálogo. Esse tema ele se refere principalmente à nossa percepção de uma situação geopolítica urgente, de valorização das identidades latino-americanas. Então a gente tem aí atualmente um ataque cruel aos povos latino-americanos, por um presidente alucinado, está achando que a América Latina é vital da casa dele, e a gente precisa, na verdade, a gente sempre dá mais tenridade aí, colocar para os nossos alunos aquilo que somos, os resultados de um processo de colonização, de muita exploração, proteção de matanças de povos originários. Então, a gente precisa por aí. A gente conseguiu ver recentemente um fenômeno aí global, que foi o Bad Bunny, falando dos países latino-americanos, e a gente viu que muito brasileiro não se enxerga como latino-americano, como se o Brasil fosse um continente à parte em relação aos demais países da América Latina. Então a ideia é a gente utilizar essa dimensão e entender que pelos grandes fluxos migratórios, pela nossa história, essa dimensão da recepção do outro, do respeito à cultura do outro, dos diálogos entre essas nossas realidades, que já acontece desde a nossa casa, desde o nosso quintal, no micro, mas também se expande uma compreensão de toda essa territorialidade. A territorialidade não é à toa, território, para quem lembra da geografia, território tem a ver com o poder exercido sobre um espaço. Então, para a gente garantir essa noção de pertencimento dos nossos mais novinhos, é o tema que a gente propõe. Obrigada, Carlinhos. Educação integral democrática. 2 pontos. A multicultura da comunidade. Boa tarde. Bom, nós do CEA Leste, do período da tarde, pensou um tema diferente do da manhã. A nossa ideia era focar nas infâncias, e aí o tema ficou Infâncias Plurais, a valorização da criança e do adolescente na sua integralidade. A gente pensou nesse tema justamente porque nas escolas integrais a gente atende crianças dos mais diversos bairros, das mais diversas classes sociais, principalmente classes sociais mais baixas, realidades muito diferentes, países diferentes. Nós temos alunos também de outras nacionalidades, e a nossa intenção é que esse ano, no tema anual, a gente valorizasse essas infâncias, esses olhares, e potencializar seu desenvolvimento através da educação integral. É isso, obrigada. Na sua integralidade. O pessoal colocou aqui alguns pontos também, que não fazem parte do TIF, mas o foco na diversidade econômica, social, geracional, étnica, religiosa e geográfica. E aí, o protagonismo do aluno. Obrigada. Boa tarde. Nós do CAIP do Vale do Sol mantemos o mesmo tema que foi de manhã. De manhã eu estava representando o Eugênio, e o segundo tema a gente também manteve. Esse segundo tema é em relação, nós pensarmos a nossa cultura oposta à monocultura, então é uma defesa mesmo da diversidade multicultural de pensamentos, de posições.
né, que pensar a educação integral como um grande quintal produtivo, para quem é do campo sabe a potencialidade do quintal produtivo da educação de Araraquara. E do CAIP, o tema é liberdade, diversidade, arte e resistência dos territórios latino-americanos. A equipe já vinha conversando, então por isso a gente manteve como consenso, né, uma votação do grupo do WhatsApp, então manteve o tema. E é uma oposição à cultura de massa, né, à cultura eurocêntrica globalizada, que não só concorda, mas como apoia a divulgação dos centros de poderes. E buscando celebrar a nossa resistência, nossas potências, que vem da manifestação das raízes dos nossos povos originários, reforçando o pertencimento e entendimento das nossas identidades no plural. Diz o início, liberdade, vírgula, diversidade. Boa tarde, meu nome é Isabel, eu sou representante do Centro de Educação no Chile. E a gente já conversou sobre a equipe e também resolvemos manter o mesmo tema do período da manhã. Então, pensando em desenvolver habilidades para o século XXI, integrando cultura tradicional e contemporânea e suas tecnologias de forma consciente. E pensando também em reduzir os impactos ambientais causados pelo consumo excessivo e pela má destinação dos resíduos sólidos e tecnológicos a partir da reciclagem. Então, como tema, a gente desenvolveu com o título de Desenvolvimento Cultural, Tecnológico e seus reflexos na sociedade. Tecnológico e seus reflexos na sociedade. Boa tarde, eu sou representante do Centro de Municípios e do Guarda. A nossa proposta de vida é o que vive em mim floresce, arte, emoção e resistência. Pensando nas potencialidades que a gente pode proporcionar, despertar, florescer nossos estudantes, tanto nas crianças quanto nos adolescentes, realmente dar voz para eles, que eles sejam ouvidos, que eles sejam protagonistas da sua própria história, da sua própria vida, e nunca perder esse lugar de sensibilidade, A gente tem conversado muito na nossa idade sobre tantas violências que nós temos, de notícias, e nós pensamos muito nesse resgate da sensibilidade, da emoção. A sensibilidade humaniza o processo educativo, integra razão, emoção e corpo, fortalece vínculos e valores éticos, que eu acho que é isso que a gente mais está precisando resgatar. E sem ser a sensibilidade, o conhecimento abstrato. O que vive em mim floresce, arte, emoção e resistência. O que vive em mim floresce. Boa tarde. A gente tem a Clara, você tem a Clara, a gente pensou um pouco em confluência com, acho que a maioria de vocês, acho que está todo mundo caminhando um pouco pelo mesmo lugar, isso é muito interessante, O nosso tema é múltiplas identidades, construindo relações para pertencimento, pensando que essas múltiplas identidades, sejam elas de configurações raciais, de gênero, de classe, de origem, de território, todas elas têm algo em comum que é muito importante, que é o fortalecimento delas só se dá através das relações. A gente tem inclusive em relação à crítica ao imperialismo norte-americano, que
super importante a gente fazer, né? Mas um grande ponto é esse, né? Hoje em dia a gente tem a figura do negro na novela, a figura da LGBT no filme, né? Qual é o interesse do imperialismo norte-americano nisso, né? Justamente tirar do local, tirar do movimento social essas figuras, levar para a ideia do herói, né? A gente consegue as coisas sozinho, né? E a gente sabe que não é bem por aí. Então a gente trouxe para o jogo essa ideia de construir relações para se atingir esse pertencimento, algo que a gente faça, então, em comunidade. Múltiplas identidades, 2 pontos, construindo relações para pertencimento. Para o pertencimento. Construindo relações. Boa tarde, eu sou a Alice. Estou servindo agosto, uma secretaria da lista. E eu acho que eu não vou precisar me estender nos motivos, né, pelos quais eu escolhi esse tema, porque acho que contempla tudo que vocês falaram, tá? Porque aí depois a gente pode acumular e definir o nosso tema anual, né? No tema anual a gente faz essas, acaba contemplando tudo isso que foi falado. Então a gente propôs também, eu me inspirei, falei para os colegas, a gente partiu daí da história de vida até o ano passado, e a gente fez um espetáculo chamado Memórias Ancestrais, um encontro afro-indígena. E porque a gente sempre caminhou por essa temática, né? Então, pensando na proposta do documento, né? Da proposta da rede, de tudo que a Tati tem proposto, a gente pensou em memórias ancestrais, povos e encontros, tá? E encontros. Em encontros. Boa tarde, sou o Cadu, diretor de Eventos Wilson. Nós estamos completando nesse ano de 2026 o centenário de nascimento do Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro, baiano, e que muito contribuiu para as questões da visibilidade da América Latina nos seus estudos de geopolítica. E também com as questões de integridade, urbanismo, né, questões das problemáticas, questões espaciais. Eu acho que alguns colegas já foram contemplando aqui essa ideia. A gente se reuniu aqui na escola de Nilson e a gente pensou em não um título que envolvesse diretamente o nome do Milton Santos, né? Algo assim, Milton Santos, centenário, não, mas algo que ligasse a um conceito do campo semântico, do léxico voltado aos estudos de geografia geográficos. Então, eu trouxe 2 propostas, se puder colocar as 2, vamos dizer assim, uma mais alinhada do que a gente veio ouvindo. Uma primeira chama Cartografias da Alteridade, aí pensando na palavra cartografia como um movimento de mapeamento e também da ligação com a geografia. E que a alteridade desse espaço de encontro, intersecção, problematização entre o eu e o outro. Então, a primeira seria Cartografias da Alteridade, 2 pontos, porque equação integral tem que ter 2 pontos, você já percebeu. O eu, vírgula, o outro e as múltiplas travessias. Aí tem que ter um tom poético também, né? Tem que ter poesia, tem que ter estudo científico, né? Na composição desse tom. Cartografia da alteridade responde o eu, o outro e as múltiplas travessias. Não são travessuras, travessias. Múltiplas travessias. E as múltiplas travessuras. E o outro ponto que tem a ver com o estudo do Milton Santos território afro-ameríndio, 2 pontos. Afro-ameríndio, 2 pontos. O norte é para o sul. Seria uma outra possibilidade que também dialoga com o
que eu vi, a gente viu ouvindo dos territórios, dos nomes de territorialidade dessa discussão de colégio. Como todos, então? Boa tarde a todos, eu sou o grupo da equipe do Fábio, né? E o tema que nós pensamos aqui são pensando pontos para o mundo, vozes, culturas e sementes de cooperação. Pensar global ajuda. A palavra-chave para pensar nesse tema foi a cooperação. Para a gente entender que no atual estágio das coisas, né? No atual estágio do imperialismo, do capitalismo, que a gente tem visto ultimamente, toda e qualquer noção de cooperação está eludindo, a gente está vendo genocídios em curso, né? E se fala muito de cooperação e ajuda, e como a gente pode fazer, como a gente pode levar também para a escola essa noção do que é ajudar, o que é a cooperação, né? Porque já se trabalha muito com a questão de trabalho em equipe e a gente está tentando levar isso para se pensar também no global, como a gente falou, né? Pensar global agir local. E, né, esse é o tema que a gente pensou, porque realmente eu acho que é uma urgência muito grande que a gente tem. Muito rápido, perdão. O tema é Tecendo Pontes para o Mundo. Vozes, culturas e sementes de cooperação. O subtítulo pelo mundo, isso. Pelo mundo. Vozes, culturas e sementes de cooperação. É pelo. Isa, é pelo mundo. Pontes pelo mundo. Então é isso, gente. Temos 11 temas maravilhosos. Eles são fantásticos mesmo. Gente, eu vou fazer a leitura e pedir para vocês levantarem a mão, tá? Ó, territorialidade latino-americana, ancestralidades em diálogo. Então, agora você vota nos que você gostar. Não tem número, tá? Dos 3 que forem os mais votados, aí a gente vota. Vou repetir. Territorialidade latino-americana, ancestralidades em diálogo. Tema 2. Educação integral democrática, a multicultura da comunidade. Tem um voto. 2, 3. Não sei se vocês estão ficando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O terceiro, infâncias plurais, a valorização da criança e do adolescente na sua integralidade. Veja, você está levantando a mão? 25. Liberdade, diversidade, arte e resistência do território latino-americano. Desenvolvimento cultural, tecnológico e seus reflexos na sociedade.
41 no 4. Isa. Obrigada. O que vive em mim floresce. Arte, emoção e resistência. Múltiplas identidades construindo relações para o pertencimento. Memórias ancestrais, povos e encontros. Cartografias da alteridade, o eu, o outro e as múltiplas travessias. Território afro-ameríndio. O norte é para o sul. Tecendo pontes pelo mundo, vozes, culturas e sementes de cooperação. Então, os três mais votados, vamos fazer entre os três. Tem uma olhada, ó. Territorialidade latino-americana, ancestralidade e diálogo. Liberdade, diversidade, arte e resistência do território latino-americano. O que vive em mim floresce. Arte, emoção e resistência. Quantos votos teve aquele da infância, Isa? Sim. 25. Pode baixar. Então vamos lá? Você pode aumentar um pouquinho a letra desses três? Isso, obrigada. Então vamos lá. Territorialidade latino-americana, ancestralidades em diálogo. Ó, de novo. Entre os três, agora vamos escolher apenas um. Por isso que eu li os três. Dêem uma olhadinha. Façam uma escolha afetiva. Sim? Então vamos lá. Agora a ideia é não votar em mais de um, votar só naquele que você prefere, tá bom? Territorialidade latino-americana, ancestralidades em diálogo. Liberdade, diversidade, arte e resistência do território latino-americano.
28. O que vive em mim floresce, arte, emoção e resistência. Visualmente, agora segura isso aqui. O tema vencedor de manhã foi o segundo, que realmente foi o segundo levantado, né? Então, não sei, se juntar de manhã a gente tirou o que era aquele lá, né? Então, aí ficamos isso. Mando hoje pelo Forms e escolhe o doutor. Qual o critério? Não era da manhã, foi da tarde mesmo. Vocês lembram? Tudo bem? A Camila juntou aqui. O que vive em mim floresce. Liberdade, diversidade, arte e resistência do território latino-americano. Ah, fala a verdade. Ah, quem não escrever esse título tão enorme que Fátima está dizendo? Ah, Fátima vai colocar ECAP, né? Vai colocar uma fila. Não, ok, não tem o menor problema, gente. Mas façam lobby com os seus colegas, porque aí, né, tá no mundo. Quer fazer? Eu acho que as pessoas que votaram no primeiro tinham que se decidir. Tô brincando. Aí não vai adiantar nada, vai ser só da tarde. Tá? Sim. No que venceu? Segundo. Vocês acham que o divino floresce mais poético? Forms? Vai ter essas duas opções, ok? Então, ok. Então, assim que a gente sair daqui, eu envio o link para a coordenação. Vocês distribuem entre os professores. E aí a gente tem que voltar o mais rápido possível para amanhã de manhã já ter. Sim? Às 7 da manhã eu mando. Tchau. Tá bom? Está defendendo o tema. Ok. Tudo bem? Gente, vamos entregar. Assim, dá pra chamar de lembrancinha, né? Mas assim, é com carinho, tá? Muito obrigada por vocês terem vindo. Foi muito bom recebê-los aqui. Estou à disposição, se precisarem podem contar comigo, tá bom? Não vou embora, deixa eu entregar esse chute aqui para vocês.